Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Peter da GetTrader aqui. E aí, preparado para mais uma live? Hoje eu quero ter o prazer de chamar uma pessoa aqui. Deixa eu achar aqui. Hoje a gente vai ter um bate-papo trader. Enquanto eu vou achando aqui para enviar o convite, eu vou pedir para que você que está aí já deixe a sua dúvida, já deixe a sua pergunta. Hoje a gente vai estar respondendo bastante dúvidas, tá? Algumas pessoas volta e meia sempre perguntam alguma orientação sobre criptomoedas e tudo mais. Então, perfeito. Já estou convidando. Estou aguardando chegar. Estamos aqui. Boa noite, tudo bom? Opa, e aí, Pepe? Boa noite, beleza? Beleza, mano. Então vamos lá, vamos começar. Mano, vou te pedir a seguinte gentileza, se puder se apresentar. Deixa eu só posicionar aqui. O negócio aqui não é nada planejado, é tudo daquele jeito, né? Sem estresse, sem estresse. Aqui a gente tá mais para ter um bate-papo do que fazer uma filmagem em si. Fica tranquilo. Então, manda aí. Eu me chamo Aislan, sou trader, né? Já posso falar, já estou operando. Sou de São Paulo, na verdade nordestino, né? Já vivo há 14 anos aqui e tô nessa, sou de São Bernardo do Campo, sou casado, pai de uma filha, tá vindo um bebê agora, mais um, para acrescentar a família. E entrei nesse mundo maravilhoso dos gráficos, do mercado e essa experiência boa, maravilhosa. E estamos aí agora, estamos lutando. Legal. Brother, já aproveitando o gancho, como é que tu chegou nesse mundo dos investimentos, o mundo do trader? Como é que você ficou sabendo? Foi por alguém te falar? Você viu alguma coisa na TV? Meu? Como é que foi? Conta pra gente. Então, isso aconteceu em agosto do ano passado, metade de agosto. Um colega meu, que eu sou da igreja, né? Sou adventista do sétimo dia, e um amigo meu chegou para mim, né? E apresentou de um colega da igreja que tinha saído do emprego, tinha sido mandado embora e tinha entrado nessa vida de trader, né? De operar, dessas coisas. E ele contando em uma conversa informal, contando com a gente, né? Como é que funcionava, ele tinha mais experiência, né? Como é que funcionava, o que era, o que é um trader, que até então, nome que você não consegue nem entender o significado, né? Leigo. E ele me mostrou. É assim que funciona, dessa maneira. E foi aonde eu comecei a engatinhar, mas sem saber para onde ir nem o que fazer, né? Bebezão de mercado. E, assim, e foi nessa caminhada que a primeira coisa que apareceu, posso até falar, né, foi esses traders famosos, o Educatrader, o Fortes, onde eu cheguei até a adquirir um desses cursos, aprendi algumas coisas, não vou negar, não vou ser hipócrita de negar o conhecimento, né? Mas ao longo dessa caminhada eu fiquei meio que perdido, tipo, com ganhos a esmo, tipo, mais que na sorte, mais que entrava, ganhava uma, entrava, perdia dois, o que ganhava em 3 dias devolvia em meia hora. E foi aonde eu conheci o mundo dos investimentos, nessa caminhada com um amigo meu que também está querendo pegar essa caminhada que eu peguei agora aí com vocês, com o pessoal aí, com o Clerto, com você. E a gente tá indo junto, remando nessa, né? Mas eu conheci através dele. Legal. E uma pergunta, todo mundo quando começa, né, nesse mundo trader, se depara com o gráfico,
aí olha que uns chamam de Kendo, outros chamam de vela, e você fica olhando aqui, um sobe, um desce, e no começo não faz sentido nenhum, a gente fica até meio perdido, acha que aquilo ali é coisa de louco. Queria saber o seguinte, esse teu approach, esse teu primeiro contato com o gráfico em si, você ficou muito assustado, achou que ia ser muito difícil? Como é que foi a hora que pegou e falou, não, vou começar a operar, deixa eu ver esse gráfico como é que é. Como é que foi para você? O que você achou de difícil? Conta um pouco pra gente dessa experiência. Então, é até engraçado falar isso, porque quando eu entrei pela Toro, né? Foi a primeira plataforma, nem tinha gráfico, eu entrei naquele modo ganha-ganha. Então já foi sorte, né? Pra começar. Eu até que tive uns ganhos a esmo, de 20, 30, 40, mas sorte, não tinha nada a ver com gráfico. Aí fui pesquisando mais, aí foi onde apareceu o gráfico, né? Operar com gráfico, operar com sobe e desce, aquele vai e vem. Quando eu vi aquilo, não tinha significado, não tinha algo lógico ali. Como saber para onde ir, como ir, o que significa, se ele tá subindo, se ele tá descendo, quando ele volta, quando ele vai. Então foi algo estranho, foi algo, como é que eu vou dizer? Não tinha noção do que significava aquilo. Uhum. E hoje em dia, como é que está sendo essa tua leitura? Já está começando a ficar mais claro? Já está começando a fazer mais sentido? Sim, agora, depois que eu conheci o Clerto, né? Ele se apresentou para mim, me passou uma estratégia, né? Porque eu estava trabalhando com várias estratégias ao mesmo tempo. Era Fibonacci, suporte, resistência, sei lá, todo tipo de nome que você puder imaginar. Então o Clerton, há mais ou menos um mês atrás, me abordou, né? Explicou como é que funcionava a Get, como é que era a estratégia, e me passou um setup chamado Gift Clássico, né? E mandou se especializar simplesmente nessa, esquecesse todo o resto, não interessava o resto, se especializasse, né, nessa estratégia. Então eu comecei a quarta-feira atrasada aí, só nessa estratégia, né? Foi aonde eu tava vindo, fazendo praticamente nada, o que ganhava num dia perdia no outro. E com essa simples estratégia que ele passou para mim do Gift Clássico, cheguei a completar 2 semanas, com 3 dias negativo e o restante positivo, usando só ela. O Gift Clássico, retração e comprando na média de 20. Entendi. Pô, legal. E assim, mano, a gente falou dos pontos que foram um pouquinho complicado, um pouco difícil. Onde que hoje em dia você vê mais facilidade? Que nem você falou que no começo você usava diversas coisas, suporte, resistência, FIBO, acredito que LTA, LTB, dentre outras coisas. Hoje em dia, o ponto mais fácil para você, que você está conseguindo se identificar, é que menos é mais? Conta pra gente como é que está sendo. Bem nessa lógica, bem nesse raciocínio, menos é mais, que é o seguinte, não tinha um gerenciamento de risco. Para falar a verdade, se você me perguntasse, eu nem sabia o que era um gerenciamento, né? Foi onde o Cleto passou para mim, o meu gerenciamento, o que eu estou usando, o que eu uso hoje, que está dando certo, que é 3 stops, 10 traders ou 8 pontos, que eu estou operando, me identifico mais com mini dólar. Então eu estou operando scalp, estou operando retração, média de 20. Então ele me passou esse gerenciamento. Então menos com certeza é mais, porque quando eu atinjo um desses gerenciamentos, automaticamente ali eu já encerro. Não entro naquela de me vingar do mercado, tomei um stop, entro feito louco. Eu fazia muito isso, né? Tomava um stop, entrava feito louco para querer brigar e confrontar o mercado como se desse para ganhar dele, como se eu quisesse mostrar alguma coisa para ele. Eu sou mais forte que ele. Algo louco, até de se falar. Então eu tenho gerenciamento, o Clerto passou para mim direitinho, eu estou seguindo ele à risca. E nesse setup
tô operando só ele. Eu vejo qualquer outra entrada, vejo qualquer outra coisa. Tem lá um estrela da manhã, tem lá um martelo invertido, tem um Kendo de força que estourou arranha-céu, não me interessa. Isso não me importa. Eu vou atrás do gift, ou vou atrás da retração, ou simplesmente vou atrás da média de 20. Uhum. Poxa, legal, legal. E uma coisa que eu gostaria de saber de você é o seguinte: você acha que ser uma pessoa disciplinada também vem a ser a chave da virada? No caso, a pessoa pegar e respeitar o gerenciamento de risco, respeitar a estratégia que está seguindo, não fugir da estratégia. Você acha que isso também está te trazendo resultados juntamente com tudo isso que você já comentou? Nessas 2 semanas, eu acho que o gerenciamento ele significou 60%. E a estratégia, ela é muito boa. Mas se eu não tiver um gerenciamento por trás dela, ela acaba sendo nula. Porque eu vou usar ela de qualquer forma. Então, o gerenciamento, eu diria que representa os 60%. Fiz 80%. Teve um dia que eu fiz 15 pontos. Peguei o negócio DC, explodiu, fiz 15 pontos. Lindo. Em outras ocasiões eu iria tentar fazer 20, 30 pontos, mas eu extrapolei a minha meta, passei da minha meta em uma operação. Então soube parar, eu soube encerrar, esse aqui tá bom, esse menos aqui tá bom. Então eu creio que o gerenciamento alinhado com o setup, com a estratégia correta, sim, foi a virada de chave, sim. Foi onde a coisa funcionou, entendeu? Onde tá funcionando, na verdade. Poxa, que legal, que legal. E uma pergunta: é preciso ter muito estudo? Você acha que a pessoa tem que ter uma faculdade? Você acha que a pessoa tem que ter um mestrado, um doutorado? Tem que ficar lendo jornal de dia, de tarde, de noite? Tem que estar acompanhando notícias 24 horas para operar? Então, o Clerton me apresentou, a Get me apresentou esse setup, vai fazer menos de um mês. Então ele me deu uma aula de 2 horas aproximadamente e me deu uma segunda aula que foi na quarta retrasada, mais ou menos 1h30. Isso eu não digo nenhuma aula, porque a gente conversou assuntos pessoais, assuntos religiosos e estratégia, né? Então a gente mesclou tudo. Então 5 horas de aula no máximo. Fora, lógico, quando eu tenho uma dúvida ou quando eu tenho alguma dificuldade, eu entro e tiro dúvida com ele. Rapidamente ele me responde, né? Tira qualquer dúvida, mas eu não creio que seja necessariamente isso. Esse patamar todo de estudo, você se matar, tiro tempo para minha família, tiro tempo para ler, tiro tempo para meditar na Bíblia, então eu concilio as coisas. Vai dar umas 5 horas de aula, mais ou menos. Uhum. Que muita gente, quando chega no mercado financeiro ou pensa no mercado financeiro, acha: vou ter que fazer uma faculdade de economia, eu vou ter que acompanhar a notícia do mercado asiático, do mercado europeu, vou ter que acompanhar o mercado dos Estados Unidos para aí sim eu conseguir entender alguma coisa. Então, realmente a gente vê que menos é mais, desde que você tenha uma estratégia bem definida. Não, obviamente, não estou falando que essas coisas não impactam, mas quando você tem um trade system bem definido, você fica livre dessas coisas. Quando você opera hoje em dia, você fica aguardando uma notícia? Não, como eu falei, meu gráfico era sujo, né? Era linha, era como é que fala? Fibonacci, tipo, e pelo celular, lógico, eu tô operando pelo celular ainda. Então, numa tela reduzida, isso vira uma poluição. Então, foi a primeira coisa que o Clerton mandou tirar. Tira tudo isso daí. Eu fiquei até assim, pra mim foi estranho, porque eu vinha trabalhando com suporte, resistência, Fibonacci, essas coisas, esse padrão, né? Então, pra mim, no primeiro dia foi até estranho trabalhar apenas com a linha móvel de 20 e esperando simplesmente o gift, a retração, ou ela tocar na linha, descer ou subir, não importa, e acompanhar a tendência. Identifiquei esses 3 pontos, tipo, foi estranho. Eu vou confessar, no começo foi estranho. Ter um gráfico limpo, sem poluição,
Mas eu me adaptei e hoje eu procuro simplesmente isso. Não invento, não vou nessas grandes coisas de inventar estratégia, inventar isso, pôr nome e nomear. Eu vou no simples. E o simples está funcionando. Sim, muita gente acha que quanto mais indicadores na tela, melhor, mas na verdade não. Você tem que ter na tela o que você usa, com base na estratégia que você vem aplicar e adotar. Eu vi que até algumas pessoas comentaram, é tudo grego isso que vocês estão falando. Então, fica tranquilo que possivelmente essa semana ou semana que vem existe no YouTube que vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. E uma coisa hoje em dia, o que você se identifica mais? Operando no mercado nacional, Forex? Onde você está se encontrando mais? Então, como eu trabalho pela CLT e eu trabalho no horário comercial, operar na B3 fica um pouco mais complicado. No caso, eu estou operando 15 minutos de café e 1 hora de almoço. Esse é o tempo que eu tenho, porque o restante do dia eu estou trabalhando. Saio de casa às 6, chego às 6. Então, para B3 fica um pouco complicado, mas eu estou conseguindo operar 15 minutos e 1 hora. Eu estou operando 1h15 por dia, mais ou menos. Mas, e como eu já tenho mais intimidade com o mercado nacional, então eu posso dizer que o mercado nacional ainda assim é atração, porque eu estou começando no Forex agora. Aí o Forex é à noite, é 24 horas. E eu estou trabalhando mais com os tech. Uma cotação baixa, né? Uma cotação baixa. Mas eu gostei mais do Forex, porque no Forex ele tem mais gatilho. No Forex ele tem mais entrada. No Gift, tipo, 2, 3 vezes mais do que você esperar na bolsa. Então na bolsa, na B3 você espera mais por um sinal confirmatório do que no Forex. O Forex ele tem mais opções. Então eu creio que o Forex vai ser mais atrativo. Mas no momento o que eu me identifico mais é a B3. Realmente ele ainda é meu patamar. Pô, legal. E um detalhe muito importante é que assim, você tem pouco tempo disponível e o pouco tempo disponível que você tem te permite bater tua meta praticamente quase todos os dias, né? E você tem otimizado muito, não só o gráfico, mas também o seu tempo. Então isso é muito bom mesmo, tá? Eu vejo que tá no caminho correto. E uma outra pergunta, Aislan. Muitas pessoas querem operar porque eles pensam muito no dinheiro, mas qual que é realmente o teu foco? Por que tu tá operando? O que você busca? A gente sabe que a gente busca dinheiro, mas dinheiro é uma consequência se você opera bem. O que mais você está buscando sendo trader? Então, quando eu comecei, né? Eu comecei pelo dinheiro. Óbvio, todo mundo começa e se engana. Foi aonde perdi dinheiro. Então, quando você começa por dinheiro, não sei não vou dar uma de filósofo, mas eu creio que é um motivo meio banal e fácil de você desistir, porque você perdeu dinheiro, você já desiste. Se eu tô com uma banca de 500 conto, eu perdi os 500 conto, eu já vou desistir, porque eu tava só por ele. Mas, para mim, hoje, o interessante é mais tempo. Como eu falei, trabalho de 6 às 6, eu quero reduzir esse tempo, quero operar por mais tempo, mais liberdade, mais tempo com minha família. Minha filha vai fazer 5 anos agora, e eu tenho que pagar outra pessoa para cuidar dela. Tanto eu quanto a minha esposa, saímos os dois para trabalhar e nossa filha fica na mão de outras pessoas. Ou seja, educação de outras pessoas, eu tenho que pagar. Então eu quero isso, quero mais tempo com ela, eu quero presenciar mais a criação dela, poder ir numa peça de teatro da escola, poder ir numa reunião da escola, que geralmente quando eu tenho eu não posso. Tem outro filho chegando agora, eu quero que esse outro não tenha menos tempo com a gente do que o que ela teve. E é mais ou menos isso. O dinheiro é a consequência, ele é tipo um meio para chegar nos objetivos, mas
A minha vontade, o meu desejo, eu tô no mercado financeiro para me ter liberdade. Eu quero liberdade, quero bater minha meta até meu dia, o resto da tarde, vou ficar com minha filha, vou fazer um exercício, vou na academia, vou, sei lá, vou caçar alguma coisa. Vou ocupar minha mente. Quero mais tempo para minha igreja, porque eu não tenho tempo. O meu trabalho é até sábado e folga domingo, então o tempo fica reduzido. Então também quero mais esse tempo para ir para a igreja, para ir para os cultos, participar das coisas de lá. Então estou mais pela liberdade mesmo. Não só pelo dinheiro, mas a liberdade. Entendi. Pô, legal. E Aislan, para quem está postergando começar no mercado financeiro, qual o primeiro passo que você recomendaria para a pessoa? Olha, como tudo na vida, eu creio que o conhecimento. Hoje, né, nessa era que nós vivemos, o conhecimento ele vale infinitamente. Então, o conhecimento, não adianta você entrar sem conhecer, sem saber o que é. Começar almejando coisas grandes, mas se contentando com pouco. Por exemplo, eu estou operando ações no real para ganhar 4, 5 reais o dia, por exemplo. Então, é começar um passo atrás do outro, saber que um passo leva ao outro e não querer algo a mais do que aquilo que você pode, ou querer voar antes de caminhar, para falar a verdade. Então, o conhecimento, eu creio que ele é o ponto de partida-chave. Conhecer o mercado, conhecer como funciona, o que é preciso, o que não é, o que você pode usar, o que não pode usar. Excelente. Isso também vai muito de encontro com uma coisa que a gente bate muito na tecla, que é o seguinte: começa no mercado financeiro buscando uma renda extra, não como uma renda fixa. A gente está no mercado de renda variável. Então, tem estratégias que às vezes ela acontece nos primeiros momentos, na abertura. Tem algumas outras estratégias que a gente tem que ver. É isso. E eu acho que o grande diferencial é a pessoa entender que não operar é operar. Ficar ali aguardando, não ficar em operações, mas selecionando. E eu vejo que você já está nesse trajeto. Quando você começou, você realizava muito mais operações do que atualmente? Como é que está sendo essa evolução? Hoje, por exemplo, eu bati minha meta de 8 pontos em menos de 5 minutos. Tipo, café 15 minutos, eu entrei, acompanhei a Cal, você estava coordenando, né, a Cal hoje de manhã. Em menos de 5 minutos eu bati a meta, 8 pontos, encerrei meu dia, encerrei minhas operações. Se eu for pegar no mês de dezembro, bem antes, no começo, eu estava com a banca boa e operando mini índice direto, eu creio que por dia eu fazia umas 20 operações. Naquela época, naquele tempo, tipo, um contrato tava R$25, hoje ele tá 100. Então era mais entrada ainda, tava muito mais entrada. E tomava stop, tinha gain, outro stop, outro gain. Então meio que terminava o dia elas por elas, eles por eles, entendeu? Então hoje mesmo, eu tô operando em média 4 operações por dia, 2 stops. Se eu atingir o terceiro, eu paro. Então, 2 stops ou 4 operações no máximo. Poxa, que legal, que legal. Isso demonstra que realmente está tendo bastante evolução e você está sendo muito mais assertivo por selecionar melhores as suas entradas. Uma última, a gente já está quase encerrando aqui, Aislan. Queria saber o seguinte: para quem está começando, já começou ali a avançar no conhecimento, diário trader, a relação do trader com o diário trader, ou seja, anotar todas as suas pontuações para saber como é que está evoluindo, como é que está sendo os testes, as estratégias e tudo mais. O que você pode falar sobre o diário trader em si, o trader ter a rotina de anotar tudo?
Comenta aí com a gente, brother. Então, no começo para mim isso era bobagem, era perca de tempo. Para mim, na minha mente, era bobagem, era perca de tempo. Para que eu vou notar algo que eu fiz, se deu perca ou deu ganho, não interessa. Para mim era bobagem, né? Mas pela bobagem eu fui insistindo, inclusive o meu tá simples, tá aqui, caderninho bacaninha. E faz diferença. Ele faz uma diferença porque quando você estiver frustrado ou desapontado porque tomou 1, 2 ou 3 stops, você pode voltar lá atrás e você vê como se fosse uma autoanálise, um feedback, na verdade, do que você fez de errado, né? E se está anotado, porque a mente da gente ela tende a esconder coisas ou a tentar nos enganar. Então não dá para confiar na mente 100%. Eu decorei isso, não. Aí você volta lá, dá uma paginada, dia, data e hora, onde entrei, onde saí. E eu, usando o meu manual do trader, eu já percebi que pela manhã eu tô tendo mais gain, operando pela manhã, e à tarde eu tô tendo mais stop. Então, para mim, na minha mente, operar à tarde já não é mais vantajoso do que pela manhã. Então eu tô evitando operar à tarde e tô operando mais pela parte da manhã, porque passando ali de 1 hora, 1h30 para frente, já tá me dando muito stop, então não é muito minha praia. Então eu tô recuando mais os horários. E foi através do manual. Legal. Isso é a importância de você ter o histórico de tudo. Até para salientar esse ponto que você falou, realmente o mercado na parte da manhã, falando de BMF, B3, ele tem um maior volume, tem mais movimentações em si, tem mais liquidez. Então, dependendo da estratégia, tende a ser muito melhor operar de manhã, até por volta ali do meio-dia, 1 hora, conforme você tinha falado, do que querer adotar ela na parte da tarde. Tá corretíssimo, tá? E a princípio é isso. Pessoal, o Aislan já finalizou por aqui, a gente também já vai finalizando por aqui. Queria agradecer o Aislan aí pela participação dele. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta em si ou sugestão, manda um direct aí para nós, tá? Estamos aqui para ajudar. Por enquanto nós não estamos com vagas abertas, tá? Em breve que nós teremos. E para quem está postergando começar no mundo trader, primeira coisa, invista em conhecimento. Não pense em começar já na conta real, tá? O mercado de renda variável, ele é muito sério, tá? Da mesma maneira que ele pode te proporcionar bons ganhos, ele também pode proporcionar perdas. E é isso que você precisa entender. Então, vou deixar aqui, ficou acompanhando. Pessoal, foi!